Eu organizei cada detalhe como quem remenda com carinho uma memória para durar. As bexigas coloridas ocuparam a sala, a mesa do bolo parecia um pequeno parque de diversões, e as 12 velas acesas desenharam um cometa sobre a cobertura, que brilhava doce e infantil. Meus meninos, Cauã e Cauê, fizeram 12 anos com a mesma cumplicidade do primeiro choro no berçário. Dividiam risos, disputavam gentilezas, escolhiam a avó como a primeira a provar a fatia mais bonita, e me devolviam, com esse gesto, a certeza de que eu tinha acertado em muita coisa, apesar dos tropeços que a vida impõe. A música baixa, os adultos conversando em redemoinhos de assuntos esquecíveis, o perfume de uma tarde comum de Zona Oeste, tudo respirava normalidade. Entre uma foto e outra, percebi uma mudança discreta no ar, como se a sala tivesse afundado um meio tom. O primeiro aperto no peito não foi meu, foi do Cauã. Os olhos dele me pediram um nome para a sensação súbita, e eu só consegui ler medo. O corpo dele cedeu com a lentidão de um poste que racha. O do irmão, agarrado ao braço, veio junto, como se a gravidade tivesse puxado os dois pelo mesmo fio. Eu corri com os hábitos de quem trabalha em hospital, mas o saber técnico bateu contra um pânico materno que não obedece regras. Procurei pulso, ordenei a respiração, contei segundos como quem conta a areia caindo, e então o mundo fechou também em mim, num aperto quente que esvaziou o ar e encurtou a visão até restar apenas um ponto. Daí em diante, minha memória se monta em cenas emprestadas de outras pessoas. O salão que virou corredor de silêncio, o choro retesado dentro das gargantas, o caixão único que alguém decidiu que nos comportaria. Dizem que minha mãe, Dona Vitória, recusou 3 caixões separados e escolheu um grande, para que seguíssemos juntos como sempre fomos. Dizem que meu marido, Moisés, chorou com a compostura de quem calcula o volume exato das lágrimas para não escorrer além do aceitável. Eu, ausente, virei rito, flor, papel assinado, tampa parafusada. O cemitério da Zona Oeste nos recebeu com um sol magro. A terra bateu na madeira num tum-tum que eu, mesmo longe, juro ter sentido na caixa torácica. A morte, no entanto, tem camadas, e a primeira que me envolveu não era definitiva. Acordei na escuridão compacta de um espaço que não tinha nome humano. Havia madeira muito perto do rosto, um ar raso e quente que exigia economia, o tato dos meus filhos comprimidos contra mim, vivos num território que seria impossível se eu não estivesse lá para confirmar. O pânico roçou a pele como bicho com muitas patas, mas eu o contive com a disciplina que aprendi em noites de plantão. Primeiro o básico, depois o medo. Tentei compreender o que nos trouxe até ali. Remontei imagens do bolo, da vela que fumegou, do sorriso firme da minha mãe, do olhar neutro do meu marido observando a cena à distância, mais interessado na forma do momento do que na substância da alegria. Encontrei o celular no bolso como quem acha um fósforo no breu, e a tela acendeu com a urgência dos milagres técnicos. Um vídeo iniciou sozinho, mostrando um caixão idêntico ao nosso, e sob um fundo falso, um compartimento metálico com cilindro e máscaras. A voz distorcida ensinava o que fazer, sem adjetivos, apenas passos. Coloquei as máscaras nos meninos antes da minha, como sempre fiz com tudo, e o ar frio devolveu cor ao que perdia brilho. Em algum ponto acima de nós, uma pá começou a produzir um som que não era luto, era trabalho. Alguém sabia onde cavar. A esperança, que costuma chegar de mansinho, invadiu sem pedir licença. Quando a luz atingiu nossos olhos, ela não nos trouxe necessariamente alívio, mas prova de que ainda havia história. Rostos cobertos nos ergueram com cuidado técnico. O vigilante do cemitério virou paisagem. O trajeto seguiu por caminhos que não existiam em mapas de motorista de aplicativo. A casa-refúgio onde nos deixaram tinha cheiro de madeira antiga e café recente, como se a vida tivesse decidido misturar velhice e recomeço num mesmo cômodo. Ali,
Entre respirações profundas e mãos que tremiam com atraso, um desenho novo começou a fazer sentido. Eu ainda era um corpo em estado de susto, mas já pressentia que a verdade não era sobrenatural, era humana, calculada e, paradoxalmente, protetora. Naquela noite, a morte virou apenas um método extremo. E com o primeiro copo d'água, já em segurança, eu entendi que a minha história tinha sido arrancada da superfície, não para acabar, mas para ser contada de um jeito que ninguém ignorasse. A casa afastada parecia ter sido construída para abrigar decisões difíceis. Tudo tinha lugar, cada ruído tinha medida. A luz entrava pelas frestas como se pedisse licença. Sentei no colchão com os meninos colados em mim. Ouvi o ritmo das respirações recompostas pelas máscaras retiradas e deixei que o corpo processasse o fato inaceitável de que eu havia sido enterrada viva. Em seguida, abri espaço para a pergunta inevitável: por quê? A resposta não veio em frases de impacto, veio na presença da minha mãe, que entrou no quarto com a postura de quem carrega um mundo e não tem tempo para ornamentá-lo. Ela não precisava me convencer de nada, só organizar comigo as peças que eu ainda não enxergava. Havia semanas em que ela percebia fissuras no comportamento de Moisés, aquelas que a gente escolhe ignorar porque doem menos como suposições. Viu a impaciência dirigida às crianças, a economia de afeto, a desatenção deliberada com a casa que o sustentava com trabalho e parte de herança, e a pressa em ocupar a noite com ausências justificadas por desculpas repetidas. Em vez de me enfrentar com acusações, coletou prudência. Instalaram-se câmeras discretas em pontos que eram meus, não dele. Amigos cuidaram de investigar saídas e registros. Uma médica de confiança explicou como seria possível reduzir sinais vitais a um quase nada monitorável sem risco irreversível. O objetivo não era me matar, era me tirar do alcance de quem poderia fazer isso de fato. O cemitério entrou no plano não como profanação, mas como palco necessário para que o mundo assistisse a um ato final falso. O enfermeiro que constatou a ausência de pulso sabia exatamente o que procurava e o que não poderia encontrar. O vigilante noturno tinha família e um senso simples de justiça. Por isso topou fazer vista grossa à troca de turnos naquele pedaço de madrugada. O caixão grande, que me pareceu um capricho mórbido de quem organiza luto, era na verdade a única maneira de manter meus filhos junto a mim até o momento exato da extração. E o vídeo com instruções, que eu tanto quis acreditar que foi obra do acaso, havia sido gravado na tarde anterior, para que nenhuma hesitação nos roubasse segundos essenciais. Enquanto escutava e preenchia lacunas, uma segunda camada de verdade se anunciou com a fineza de uma lâmina. Minha mãe tinha provas do que eu temia como sensação vaga. Moisés não apenas me traía no clichê das horas extras inventadas, ele me substituía moralmente dentro de casa com a desenvoltura de quem sempre esteve de passagem. O brinde, a suposta liberdade após o enterro, a amante que atravessava minha cozinha com intimidade de dona, as frases ditas com a arrogância de quem se pensa protegido, tudo isso estava registrado em arquivos com data, hora e localização. E havia ainda uma sombra mais antiga, aquela do acidente de carro que me arrancou o primeiro amor e me deixou com uma gravidez e um luto que eu converti em força. Nas gravações feitas sob pressão, Moisés se traía, ao comentar detalhes que só o autor de uma sabotagem saberia. Era como se o pânico prematuro abrisse covas na confiança que ele tinha na própria mentira. Senti raiva com disciplina, porque aprendera no hospital que emoções precisam de contenção para não matarem junto. Meus meninos dormiam encostados no meu braço, a cabeça de um amassando o ombro do outro com a mesma delicadeza de sempre. Eu precisava que o mundo soubesse, mas antes precisava que ele soubesse que eu sabia. Não por teatralidade, mas por justiça poética e estratégia. Minha mãe, que carregava a culpa por me ter arrancado da vida pelo método mais cruel e eficaz, me ofereceu o plano seguinte com a calma de quem conhece bichos selvagens. O susto necessário. Não era vingança, era isca.
Era fazer com que a soberba se ouvisse em voz alta, de boca própria, diante de uma aparição que sua consciência não desejaria ver. Nós seríamos o espelho e ele seria o reflexo deformado. Naquela madrugada, aceitei que a dor podia conviver com a engenhosidade. A morte encenada me devolvera a vida com juros. Agora eu precisava transformar o trauma em prova e a prova em ação. E antes da lei, haveria uma visita. A casa no Rio, que eu pintei de tons claros para segurar a luz da tarde, virou cenário de um teatro invertido. A música alta, as garrafas abertas na cozinha, a amante com a coreografia segura de quem acredita que o mundo se curvou, tudo compunha uma fotografia de Vitória pequena e imoral. A filmadora discreta que minha mãe instalara na moldura do aparador registrava detalhes que só a soberba oferece, palavras soltas demais, risos longos demais, gestos que carecem da gravidade que a morte pede. Antes de acionar a polícia, antes de atravessar a porta da delegacia com provas frias, eu precisava de um grão a mais, aquele que muda o sabor do conjunto. Era a hora do susto. Vesti o branco sem brilhos, passei a maquiagem pálida que apagava as horas de sol acumuladas, soltei o cabelo para parecer menos protegida. Meus meninos ganharam túnicas leves e instruções simples de movimento. Não eram atores, eram presença. A aparição aconteceu primeiro num reflexo de janela, numa quina de vidro que devolveu meu rosto a um homem que passou meses me negando. O efeito foi imediato e físico. O corpo dele cedeu um passo, a mão que segurava a taça perdeu geografia. A amante, que até então era desenho de revista, virou gente apavorada, tropeçando na própria elegância. Minha mãe tocou a campainha com a serenidade de uma visita de domingo, entrou e tratou o desespero alheio como se não houvesse nada para ver, deslocando a fronteira da realidade daquele homem que jurava estar diante de fantasmas. Sem uma única palavra, eu fui repetindo a ele os capítulos que ele escreveu contra mim. A presença silenciosa dizia o brinde à liberdade pós-emperro, a desumanidade com a infância dos meus filhos, o cálculo barato que transforma uma mulher em obstáculo. Meus meninos cruzaram o corredor como ventos curtos. Eram a lembrança que ele quis enterrar e que teimava em respirar. A amante procurou abrigo embaixo da cama do quarto de visitas, mas medo não respeita móveis. O riso infantil ecoou como recurso de cena, não como crueldade. O homem que tanto desprezou emoções virou refém da própria. Enquanto o pânico fabricava confissões, a câmera capturava. A boca dele, aberta para negar, tropeçava nas próprias versões e entregava peças importantes. A existência de um plano anterior mais letal, o desejo explícito de se livrar do que não controlava, uma menção imprudente ao acidente antigo que me deixou viúva de uma história antes mesmo de começar. Era o que faltava. Eu não precisava de gritos, precisei apenas de mais alguns segundos de exposição. Depois, fechei o círculo. Recuei com meus filhos e devolvi a casa ao silêncio que ela pedia desde o início. No carro, a cidade parecia outra. As luzes da Barra tinham a mesma geometria de sempre, mas eu via nelas uma espécie de acerto, como se o mapa finalmente voltasse a coincidir com o território. Minha mãe dirigiu com as mãos firmes e o olhar breve que diz sem esticar palavras: agora é polícia. Eu encostei a testa no vidro e deixei que a respiração voltasse a aprender a ser só respiração. O susto cumprira sua função. Restava o trabalho de transformar teatro em sentença, arquivo em proteção, vida em vida. A segunda-feira amanheceu com a calma artificial de quem sabe que ainda pisa ovos. Eu reuni papéis, pendrives e respirações longas como quem monta um altar laico, laudo médico descrevendo a indução farmacológica controlada, relatório assinado por quem monitorou meus sinais, declaração do vigilante do cemitério sobre a autorização atípica de acesso na madrugada, registros das câmeras discretas da minha casa, com data e hora marcadas no canto da tela, extratos de mensagens que explicavam ausências com a frieza de quem não deve explicação, a memória da encenação no espelho da janela, do corpo suado do homem que me chamava de peso, virou apenas uma peça entre tantas, e eu agradeci por poder transformá-la em arquivo antes que se convertesse em fantasma. Na delegacia, o mundo adquiriu uma ordem que eu precisava aceitar. Horas de espera, linguagem técnica, perguntas que remexiam feridas com a ponta da caneta.
Eu contei a história sem diálogos, como quem narra um caso clínico, e vi nos olhos de quem me ouvia a mistura de incredulidade e método. A equipe que me ajudou a sobreviver se apresentou com nome e CPF. Minha mãe sustentou com o próprio corpo a decisão que tomou quando percebeu o risco iminente. Os meninos ficaram com uma psicóloga, em outra sala, desenhando barcos, como se a travessia precisasse ser repetida no papel para que o cérebro acreditasse. A lei respondeu com medidas que, embora frias, me aqueceram por dentro. Protetiva em caráter de urgência, proibição de aproximação, apreensão de dispositivos, mandado de busca na casa que já não era minha, notificação imediata à vara competente. Um delegado da homicídios veio compor o quebra-cabeça quando a palavra sabotagem apareceu nas gravações entre risos. O acidente antigo, que eu empurrei por anos para uma prateleira alta, desceu de volta à mesa com a seriedade de um exame pendente. A amante virou variável útil assim que a adrenalina cedeu. A curvatura do corpo que dança perde sustentação diante de uma intimação formal e o verniz se dissolve no calor do que é público. A promessa de cooperação emergiu não como virtude, mas como mecanismo de sobrevivência. Eu, que sempre me apoiei na lógica hospitalar para conter o caos, assisti com alívio à transformação de emoções em autos. A máscara dele deixou de ser meu problema e virou assunto do Estado. A casa foi vasculhada e os investigadores encontraram no computador fixo o mesmo traço de arrogância que eu já conhecia. Rascunhos de planilhas, anotações sobre prazos e datas que não eram comerciais, uma lista de despesas que se encerrava no meu nome como se eu fosse investimento que precisasse cessar. A oficina que cuidou do carro do meu primeiro amor recebeu a visita de peritos. O arquivo morto de um boletim de ocorrência esquecido ganhou as digitais de um especialista. A fotografia granulada de uma peça desgastada ganhou contexto de uma mão que a enfraqueceu. De tudo, o que mais doeu foi ver a participação dos meus meninos reduzida a objetos do crime, em linguagem de processo. Eu precisei respirar com técnica de fisioterapia para não ceder à vontade de arrancar a palavra do papel. Em casa segura, à noite, minha mãe me trouxe chá e silêncio. A culpa dela existia e estava sentada entre nós. Mas eu decidi tratá-la como o médico trata um efeito colateral previsto: reconhecimento, manejo e não repetição. A encenação da morte foi um método terrível que nos deu a vida. Cabia agora deixar que a justiça fizesse a parte que eu nunca conseguiria fazer sozinha. Quando a intimação virou mandado e o mandado virou cumprimento, eu entendi que, a partir dali, o meu papel seria outro. Eu precisava continuar mãe e, ao mesmo tempo, me permitir ser mulher após o turno duplo do trauma. Incluí terapia na nossa rotina como quem inclui vitaminas numa dieta. Aceitei que certas perguntas não terão respostas completas. Autorizei o corpo a descansar sem culpa, mesmo com o processo em aberto. A noite ainda estava ali, mas o chão deixava de ceder sob os pés. A prisão preventiva dele aconteceu sem espetáculo, e foi melhor assim. Na televisão, a notícia ocupou segundos apressados entre o trânsito e a previsão do tempo. Para mim, a imagem sem som do carro da polícia manobrando na rua da antiga casa significou uma alteração sísmica no peito. A amante, agora devidamente nomeada nos autos, apresentou arquivos que completaram os meus, e o mosaico que a soberba deixou cair ficou, enfim, compreensível. As promessas de uma vida à minha revelia, o cálculo de divisão de patrimônio, a impaciência com a manutenção de 2 crianças que não eram dele por sangue, tudo isso que eu suportei como falha minha de interpretação virou leitura coletiva. No inquérito sobre o acidente antigo, os peritos desenharam com paciência o caminho da culpa. O borrão de um laudo apressado de anos atrás ganhou nitidez com uma segunda vista técnica. A peça do freio, que parecia apenas cansada do tempo, revelou marcas de intervenção. A oficina, que jurava procedimento padrão, apresentou notas que não fechavam. O homem que eu conhecia em outra encarnação de mim perdeu, enfim, a condição de mistério
e ganhou sobrenome processual. Eu nunca teria a presença dele de volta, mas pela primeira vez o luto deixou de ser um corredor sem portas. A defesa de Moisés tentou, como se esperava, converter tudo em desequilíbrio emocional meu e armação de uma sogra controladora. Eu ouvi em audiências versões que me descreviam como histérica silenciosa e reconheci ali um recurso antigo demais para me ferir de novo. Eu não precisava mais provar que eu existia. Outros corpos o estavam fazendo por mim com carimbos e assinaturas. A equipe que me salvou no cemitério respondeu por sua parte diante da lei. Houve perguntas sobre limites, houve olhares severos, houve a constatação de que escolhas extremas às vezes só existem porque alguém empurra para lá. Minha mãe aceitou responder pelo que fez com a dignidade de quem sabia o risco e escolheu o menor dos piores. A médica apresentou protocolos e monitorização. A enfermeira explicou parâmetros. O vigilante disse nomes de filhos e falou de medo. A justiça separou camadas, como deve ser. Enquanto isso, em casa nova, a vida treinava músculos esquecidos. Os meninos voltaram à escola com um cuidado planejado entre a direção e a psicóloga, o que me ensinou que comunidade também é antídoto. As manhãs voltaram a ter rotina de lancheiras, as tardes voltaram a cheirar a uniforme secando no varal, e eu reaprendi a cozinhar sem que a cozinha me lembrasse o desfile de uma pessoa que nunca foi dona. Em algumas noites o corpo ainda tremia sozinho e eu deixava tremer. O processo seguia com seu ritmo de filas e pareceres. Eu seguia com o meu de mãe que aprende a ser mulher de novo, uma coisa por vez. Quando a denúncia virou ação penal, eu me permiti uma visita breve à praia com a qual sempre me entendia. O mar da Zona Oeste tinha o mesmo barulho de sempre, a mesma fadiga de fim de tarde, e eu deixei que o som entrasse em mim como uma confirmação laica. A queda dele não me devolvia nada do que eu perdi, mas devolvia uma narrativa justa para o que aconteceu. E na ausência de milagres, justiça é o que mais se aproxima de paz. Houve um dia em que percebi que meus filhos voltaram a correr sem se medir com o trauma. O menor atravessou a sala com a pressa boba de quem esqueceu o próprio chinelo. O outro riu alto sem olhar por cima do ombro, e eu segurei o impulso de pedir silêncio por medo de desabar. A psicóloga me disse que crianças reprogramam a esperança mais rápido do que adultos, e eu quis acreditar também para mim. Montei rituais pequenos que eram nossos, a terça-feira de panqueca, o sábado de filme, a quinta de caminhada curta com destino de sorvete. O mundo lá fora girava em torno de prazos, mas aqui dentro eu media o tempo pelas coisas que se repetiam, sem dor. Falamos de morte de um jeito que não feria. Dei nome ao que podia, escondi o que ainda queimava e prometi apenas o que dependia de mim. Transformamos o velório em palavra que não nos engole. Num domingo, minha mãe propôs um gesto que eu não sabia nomear: plantar uma árvore. Fomos ao quintal pequeno da casa nova e enterramos, em silêncio, 3 bilhetes laminados com frases que a psicóloga ajudou a construir. Não foi adeus a ninguém vivo, foi adeus à ideia de que a morte é sempre o fim. Eu não precisava tocar mais no cemitério que fez parte do plano, e eles não precisavam guardar medo do escuro que a madeira desenhou por minutos longos. A escola foi parceira, mesmo quando eu me encolhi por dentro ao assinar autorizações. A coordenadora sugeriu um projeto de ciências sobre plantas que respingou em casa. De repente, a bancada da cozinha virou viveiro de mudas e eu vi meus meninos explicarem fotossíntese um ao outro com termos que eu não sabia em voz alta. Nas noites de pesadelo, a luz baixa do corredor nos lembrava que a casa tem caminhos. Nas manhãs de sol, as mochilas encostadas uma na outra ao pé da porta devolviam a imagem de 2 que sempre foram pares. Eu, que passei meses respondendo a intimações e aguardando laudos, recuperei aos poucos o exercício de cuidar de mim sem pudor. Voltei a correr devagar 3 vezes por semana, aceitei o convite de uma amiga para um curso breve que eu queria fazer havia anos e reorganizei a sala sem o peso do móvel que só ele gostava.
Permiti que minha mãe sobrasse de vez em quando, porque culpa excessiva empobrece os gestos. Ela entendeu a seu tempo que amor não precisa pagar dívidas eternas. Houve recaídas e não pretendo escondê-las. Em alguns fins de tarde, um cheiro qualquer trazido do corredor do prédio me devolvia ao salão da festa, e minha caixa torácica voltava a uma cavidade menor. Eu aprendi que o corpo tem memória própria e que o dever de casa é gentil. Água, respiração contada, frase curta para lembrar que é hoje e não ontem. Não romantizo, apenas reconheço que sobreviver é um verbo de manutenção diária. Quando os meninos sopraram 13 numa comemoração discreta, eu entendi que crescer também é substituir aniversários traumáticos por outros que ocupam lugar. O bolo era menos alto, as velas eram mais simples e o brilho nos olhos deles era o mesmo de sempre, com a diferença de que agora eu sabia que brilho tem preço. Tirei foto dos 3, eu no meio e os 2 como sempre, e arrumei na moldura uma casa que voltou a ser casa. Meses depois, a sentença foi lida numa sala que não pertence a ninguém e a todos. Eu não quis assistir do início ao fim. Preferi entrar apenas quando chamaram meu nome para confirmar dados, como se a oficialidade me pedisse uma assinatura final para fechar o arquivo. O juiz reconheceu tentativa de homicídio qualificado, fraude processual e a participação objetiva no evento antigo que um dia eu chamei de acidente. A pena não devolve nada, eu sabia disso desde o início. Mesmo assim, o corpo respirou de um jeito diferente ao ouvir a palavra condenação acompanhada de números. No caminho de volta, o trânsito da cidade insistiu em me lembrar que a vida não abre corredores para histórias individuais. Eu aceitei a crueldade urbana como sinal de normalidade. Em casa, os meninos estavam no dever de matemática, e minha mãe cortava frutas com o zelo de sempre. Não houve comemoração porque justiça não é festa. Houve sim um tipo de silêncio que eu aprendi a decifrar como descanso. Coloquei os papéis numa pasta transparente e guardei no fundo do armário alto, o mesmo que um dia recebeu lutos não resolvidos. Dessa vez, a prateleira não pesou. Escrevi uma carta para mim, como quem entrega alta hospitalar depois de uma internação longa. Anotei que coragem não barateia medo, apenas o organiza. Que amor de mãe é músculo que aprende outros movimentos quando a vida exige. Que a culpa dos outros não precisa ser meu regime permanente. Que justiça não é sinônimo de felicidade, mas pavimenta chão. Dobrei a carta em 3. Guardei entre as páginas de um livro que fala de continuidade e decidi que, quando precisar, volto a lê-la como receita que se confere na porta da cozinha. Um sábado antes da chuva, fomos ao mar. Não havia ritual programado, só vontade de água. Sentei na areia com a atenção dos médicos que escutam batimentos. Observei os meninos entrarem e saírem como 2 peixes curiosos e deixei que a espuma me alcançasse o tornozelo em ondas repetidas. Pensei no caixão grande, no som do primeiro punhado de terra, na imagem do vidro refletindo um rosto que ele não queria ver. E entendi que sim, eu atravessei a noite. Não para me tornar uma versão imbatível de mim, mas para me reconhecer inteira com o que sobrou e com o que escolhi colocar no lugar. A vida voltou a ter coisas pequenas que anunciam futuro. Uma lista de compras que não cabe em uma linha, um curso novo que abre numa quarta-feira qualquer, uma mensagem de mãe para filha sobre horários e casacos, um recado deixado na geladeira com o desenho de 2 setas apontando uma para outra. Quando arrumo a mesa, coloco 3 pratos com a mesma disposição de sempre e lembro que a normalidade, às vezes, é o prêmio mais alto. Se alguém me perguntar se eu perdoo, responderei que perdão não é uma chave que destrava portas alheias. É uma fechadura que a gente instala por dentro. Não abro mão da memória, porque é ela que me impede de caminhar em círculos. Não abro mão da alegria, porque sem ela a justiça vira apenas contabilidade. E não abro mão de mim, porque foi por mim e pelos 2 que correram comigo
que aceitei acordar debaixo da terra e voltar. A maré sobe e desce sem me consultar. O que me cabe é aprender a reconhecer os fundos de areia e, quando for preciso, recuar um passo para avançar 2. A sentença ficou para trás, mas o meu presente não. Ele mora aqui, no barulho das chaves quando a gente entra, no cheiro de comida simples no fim do dia, na fotografia nova que cobre a parede onde um dia penduraram um retrato que não nos cabia.